Olá, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma manhã, a sós com Deus, na presença do Senhor. Hoje nós estamos no 7º dia desse propósito, né? 7º dia desse propósito. E até aqui, a presença do Senhor é maravilhosa. Até aqui, podemos dizer que o Senhor nos ajudou. Eu quero nesta manhã compartilhar uma palavra ao teu coração que se encontra no livro de Jeremias 51. Olha o que diz a palavra do Senhor em Jeremias 51. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento contra a Babilônia, mas também contra aqueles que habitam no coração, no meio dela, no coração dela, que se levanta contra mim. Eu fiquei meditando nessa palavra, o que significa Babilônia, né? Babilônia é lugar de idolatria, lugar que outrora Deus, ele operou tantos milagres, né? Mas eles se corromperam, um povo que se corrompeu. E por se corromper, o Senhor saiu do meio deles, né? O Senhor não pôde continuar habitando no meio deles, porque eles deram lugar no seu coração para os seus ídolos. Eles preferiram mais os ídolos do que o Senhor. E quando nós preferimos mais os nossos ídolos do que o Senhor, a gente se perde, a gente se corrompe, né? E o Senhor, ele não pode mais, ele fica impossibilitado de habitar no nosso meio, porque o pecado, ele nos separa de Deus. Ele faz separação entre o homem e Deus, a criatura e o Criador. É o que nos separa do Senhor, é o pecado. E esse povo, ele estava separado do Senhor. Eles começaram a cometer muitas maldades, atrocidades, né? E isso não aprovou aos olhos do Senhor. E a gente meditando em Babilônia, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. O Espírito Santo de Deus, ele fica impossibilitado de habitar no nosso meio quando nós nos desviamos da verdade, da palavra do Senhor. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e nós deixamos o Senhor de lado, o conselho dele de lado, a palavra dele de lado. Nós queremos fazer do nosso jeito e aí a gente se perde. A gente se perde e acontece algo muito triste quando se perde, muito triste. Que quando ele fala aqui, o Jeremias, ele fala que o Senhor diz: enviarei um vento destruidor contra a Babilônia, mas ele fala também contra aqueles que habitam no coração dela, no meio dela. E a pergunta é, qual que é o Espírito que está habitando no nosso coração? Qual é o Espírito que está no nosso meio? É o Espírito de Deus? Porque quando é o Espírito do Senhor, o Senhor está presente. Mas e quando não é o Espírito de Deus? Qual é o Espírito que está habitando no nosso coração? E a gente precisa meditar, a gente precisa refletir nisso. Por quê? Porque muitos acham que está servindo ao Senhor quando não está mais. Não está mais. Por quê? Porque as suas obras já não são boas. As suas obras já não diz mais isso. E a gente precisa ser diligente com isso, ser cuidadoso com a nossa vida com Deus. Nós precisamos ser cuidadosos com as nossas vidas com Deus, porque nós temos responsabilidade.
nós temos responsabilidade, nós vamos prestar conta com o Senhor de todos os nossos atos, de tudo que nós fizermos, nós vamos um dia prestar conta ao Senhor. Então nós precisamos ter a responsabilidade. Você que é casado, você que tem uma família, você que tem filho, esposa, você tem um ministério sacerdotal, você tem uma responsabilidade sobre os seus ombros, de conduzir a sua família, de conduzir os seus filhos, a sua casa, nos caminhos do Senhor, na presença do Senhor, na obediência à palavra de Deus. E para isso o seu coração, o nosso coração precisa estar alinhado com a verdade da palavra do Senhor. O Senhor precisa estar habitando entre nós, no nosso meio. O Senhor precisa estar conosco. Porque Babilônia, esse povo aqui, ele já estava longe do Senhor. Eles abandonaram o Senhor. Eles foram após os seus ídolos, os seus deuses. E por isso sobreveio tanta destruição sobre a vida deles. Sobreveio tanta destruição sobre essa nação. Até nos tempos de hoje, porque a Babilônia era representada hoje pelo Iraque, né? A gente vê as destruições que aconteceu sobre o Iraque, sobre as lideranças do Iraque, né? Por quê? Porque se corromperam. Só que não é diferente conosco, não é diferente com a gente, não é diferente com a nossa igreja, não é diferente com o nosso povo, não é diferente com a nossa casa. Não é diferente. Quando nós nos distanciamos do Senhor, nós nos corrompemos e nos perdemos. E a gente precisa voltar para o Senhor de todo o nosso coração, abandonar os costumes, mudando as coisas deste mundo que só corrompe a nossa santidade, integridade, a nossa fé no Senhor. Mas tem uma boa notícia. Aqui um pouquinho mais na frente ele vai dizer assim, porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos Exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas, ainda que os nossos pecados, né, eles nos afastam de Deus. O Pai é tão misericordioso que quando nós nos voltamos para Ele, meu Deus, essa palavra nesta manhã, eu sei que o Senhor está falando conosco, eu sei que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Quando nós nos tornamos para Ele, Ele é um Pai de misericórdia, que perdoa os nossos pecados, que sara as nossas feridas, que muda a nossa sorte, a nossa história. Porque o Senhor diz, torna-te para mim, ó Israel, e eu me tornarei para com vocês. E eu me tornarei para com vocês. E o Senhor está nos chamando, o Senhor, Ele te chama. Volta para o Senhor. De repente você está até dentro da igreja, mas está tão distante do Senhor. Não está vivendo o que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque muitas vezes nosso coração está longe do Senhor. Muitas vezes nós bendizemos, louvamos com os nossos lábios, mas o coração está longe. E hoje o Senhor nos chama de volta. Ele não nos abandonou. São nós que nos afastamos do Senhor. Nós que nos distanciamos do Senhor. E nos sobrevém sofrimentos, dores, destruição. Mas essa manhã, que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração, aos nossos corações, e nós possamos nos voltar para o Senhor, mas voltar com toda a intensidade do nosso coração. Eu quero orar. Pai, eu te louvo e te agradeço nesta manhã por essa palavra. Essa pessoa, Senhor, que está ouvindo esta palavra nesse dia, não sei quando ela vai ouvir, mas no momento em que o Senhor preparar para que ela ouça essa palavra, que ela possa refletir, se arrepender e voltar para os teus caminhos, para a tua presença, onde há bondade, onde há paz, alegria, onde há vida e vida com abundância. Eu te peço, Senhor, alcança cada vida nesta manhã.
no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente, abençoe o teu dia, com muita paz, com muita alegria. Que o Espírito Santo venha continuar falando ao teu coração.